Hã? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpem o pré-aula atrasado. Vamos começar um pouquinho sobre dinâmica. E antes de mais nada, eu quero contar pra vocês a historinha rapidinha de Newton, né? Que era o objetivo de gravar esse pré-aula, mas não rolou. A história de Newton é simples. Newton estava embaixo de uma macieira fazendo nada, porque Newton é desses. E ele começou a perceber um evento que aconteceu, que foi uma maçã batendo na cabeça dele, né? Newton não ficou parado e quis observar os eventos que sucediam a queda da maçã na cabeça dele. Ninguém faria isso, mas Newton fez. De início, ele percebeu que a maçã estava parada. E aí Newton pensou, o que é parado? Eu posso chamar um objeto de estático, ou seja, sem velocidade, que a gente tinha visto na aula anterior, parado? Sim ou não? Porque, por exemplo, um cometa que está girando ao redor do planeta de maneira estável, ele está inerte ou não? Esse era o questionamento e Newton chegou na conclusão que sim. Né? Qualquer corpo que não tinha variação na sua velocidade, ou mantinha uma velocidade constante, ou estava em repouso, ele era considerado para Newton como inerte. E aí, se o corpo é inerte, se ele está sem velocidade, Newton também considerou o contrário, né? Que se um corpo começa um movimento, para iniciar um movimento, para alterar o movimento que ele já fazia, ele precisa de uma aceleração. E aí Newton pensou, eu estou aqui deitado de boa e essa maçã estourou na minha cabeça. Se essa maçã estourou na minha cabeça, essa maçã que estava com velocidade zero, ela alterou de velocidade. Se ela alterou de velocidade, a gente aprendeu isso na aula passada, isso foi uma aceleração. Se isso foi uma aceleração, Newton começou a entender que existia alguma aceleração que atraía todos os corpos para um sentido. Vamos lembrar que velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. O que é uma grandeza vetorial? Ela tem valor, né, 10 metros por segundo ao quadrado, mas ela tem um sentido. Ela pode vir para cá, ela pode vir para cá, ela pode vir para cá. E o sentido é importante. Se eu tenho um carro que bate de frente para o outro, a velocidade deles vai se somar, porque os vetores estão contrários. Se eu tenho um carro que bate na traseira de outro, as velocidades vão se diferenciar, vai ser a diferença deles, porque os vetores estão para o mesmo lado. Então, é uma grandeza vetorial. Então, grandezas vetoriais, além do valor, importa o sentido que elas estão, porque isso pode gerar um cancelamento desses vetores, uma soma desses vetores, né? E a gente precisa ter essa noção. Uma coisa é óbvia, se os vetores estão de frente, o clássico de grandeza vetorial, eles vão se somar. Se os vetores estão no mesmo sentido, eles vão ter uma diferença. Se os vetores estão em uma diferença perpendicular, a gente normalmente vai fazer a resultante, que nada mais é do que um triângulo retângulo. Mas a gente vai ver isso em sala. Voltando aqui, então, o que aconteceu com Newton? Ele percebeu que aquela maçã estava respondendo a uma aceleração vetorial que estava descendo para o centro da Terra, porque senão a maçã não iria para o centro da Terra, né? E ele chamou essa grandeza de gravidade. E também chegou à conclusão que para os corpos terem algum tipo de força, a gente precisa entender que a força, ou seja, a necessidade de utilização de energia, presta atenção na palavra que eu tô falando. Força é o que eu preciso energeticamente para deslocar um corpo. Ou seja, energia é igual a força para gerar um deslocamento. Esse conceito de força para gerar um deslocamento nós chamamos de trabalho. Então, é simples, eu tô com esse copo aqui. O trabalho que eu vou ter para empurrá-lo depende da força que é necessária para empurrar esse corpo e o quanto eu empurrei. Se eu empurrar isso, é um trabalho. Se eu empurrar isso tudo, é um trabalho diferente. E aí vem a questão. Tudo isso na cabeça de Newton terminava assim. Os corpos variam de alguma coisa para fazer com que eles tenham alteração de movimentação, de trabalho, de deslocamento, e o nome disso é força. A força para Newton é simples. A força que a maçã bateu na cabeça dele. Vamos lá, lembra da história da maçã. Base amparada, a primeira lei de Newton, lei da inércia. Maçã, tudo em nenhum corpo vai começar um movimento, alterar o seu movimento, ou seja, a aceleração, se nada atuar sobre ele. E o que é esse nada? A aceleração. A aceleração atua, ela vai alterar a sua inércia, vai sair do seu movimento natural ou vai sair do repouso para iniciar um movimento. A segunda lei é que todos os corpos precisam de força. Quando eu infringo uma aceleração, quando eu altero o movimento dela, eu preciso fazer uma força para isso. E essa força é a massa vezes a aceleração que esse corpo está fazendo. Bem simples. Eu tô lá fazendo um supinão. Fazendo um supinão, existe a massa lá de 10 quilos. Se eu faço muito rápido, tem uma aceleração muito forte, eu estou fazendo mais força.
Se eu faço mais lento, uma aceleração mais lenta, eu estou fazendo menos força. O conceito é simples. Ele entendeu que como a maçã bateu na cabeça dele, ela fez uma força na cabeça dele. Se a maçã caísse de muito mais altura, vamos dizer assim, uma macieira de 2 metros, uma macieira de 50 metros, a força era a mesma. O que mudava era o quão rápido a maçã chegava no solo ou não. Mas ele percebeu que a força era a mesma. Isso por experimentação da sua própria cabeça, tá? Por isso que ele ficou doido. Mas a gente tem noção dessa segunda lei. A força resultante que atua sobre os corpos nada mais é do que a massa que eles possuem, porque quanto mais massa, mais força eu tenho que fazer, e a aceleração que eu imprimo sobre eles, pois quanto maior a aceleração, mais força eu tenho que imprimir sobre eles, tá? E aí chegamos na terceira lei de Newton, que Newton entendeu que quando a maçã bateu na cabeça dele, a maçã se partiu. E aí ele ficou conceituado, porque assim, a maçã bateu na cabeça dele. Por que a cabeça dele não se partiu? Por que a maçã se partiu? Se foi a maçã que bateu na cabeça dele. Porque, conceito da terceira lei de Newton, ação e reação. Quando um corpo interage com outro corpo fazendo uma força, há uma resposta da outra força do mesmo valor. Contudo, é um sobre o outro, não é os dois sobre si mesmos. Por exemplo, se a maçã batesse na cabeça do cabo e a cabeça do cabo não batesse na maçã, só a maçã atuaria. E aí a cabeça do cara não se moveria, não seria impacto. Se a nossa cabeça empurrasse a maçã e a maçã empurrasse a nossa cabeça, ou seja, todos os vetores são a maçã nunca se moveria, ela ficaria parada. Porque gera uma força de mesma intensidade, sentido contrário. Mesma força de sentido oposto se anularia. O que acontece é que a minha maçã empurra a cabeça e a maçã empurra a minha cabeça. Então tá cada um atuando sobre um corpo. Do mesmo jeito que a maçã machuca a minha cabeça machuca a maçã. É aquela história. Tu que deu um soco na minha cara. Não, tu que deu uma rostada na minha mão. A mesma coisa acontece. Tá tudo junto. E aí vem a terceira lei de Newton. Ação e reação. Tá? Então, não esqueça das 3 leis. É só você pensar na sequência. Primeira lei, maçã tá parada, inércia. Segunda lei, ele descobre que ela ganhou uma movimentação. Ela precisou que uma força atuasse sobre ela, a gravidade, para que ela tivesse uma força e pipocasse na cabeça dele. Força resultante do corpo é massa vezes aceleração. E a terceira lei, ação e reação. Bateu a cabeça dele e quebrou. Então, cada um tá reagindo do mesmo jeito. Isso aqui a gente vai ver melhor em sala. São só conceitos, pra gente entender. Existem algumas forças que a gente nomeia com nomes bonitinhos específicos, só pra você saber. A gente vai ver isso em sala. Relaxa. Força, peso. Força, peso é a força natural que está agindo sobre os corpos de qualquer planeta, não só da Terra. Cada planeta tem sua gravidade, cada astro tem sua gravidade. A gravidade é um poder magnético do tamanho da matéria. Quanto maior aquela matéria, mais gravidade ela tem. Eu tenho uma gravidade sobre você, aquela pessoa sobre aquela e assim por diante. Mas como nós somos corpos de mesmo tamanho, praticamente ninguém fica se atraindo. No máximo aquele cara que é um pouco maior no metrô, né? Mas não pense dessa maneira, mas pense dessa maneira. Agora, diferentemente, o planeta Terra atrai a Lua. E a Lua atrai o mar. Veja, o mar em matéria é muito menor do que a Lua. E a Lua em matéria é muito menor do que a Terra. Então vai todo mundo se atraindo. E a Terra de matéria é muito menor que o Sol. Por isso que gira todo mundo ao redor do Sol. Cada um infringindo sua gravidade sobre si. A gravidade é um campo gravitacional. Quanto mais próximo eu tiver, balão. Agora, cada corpo vai ter sua gravidade. E essa força, essa interação que vai agir sobre os corpos nesse campo eletromagnético que existe em todos os corpos é chamada de força-peso. Que nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Ou seja, a força que você faz para tirar o seu peso do chão, fazendo um pulo, você tem lá seus 50 quilos, a gravidade é de 10, então é 100, é 50 vezes 10, 50 quilogramas, seu peso, 10 a gravidade. Então ficamos com 500 newtons. Você faz habitualmente 500 newtons para pular. Aí digamos que eu pego você e jogo na Lua. A gravidade da Lua mais ou menos 2. Então, lá, a sua força-peso para tirar você do chão é de 50 seu peso vezes 2 a gravidade. É 100. É uma força 5 vezes menor. Se você fizer a mesma força que você faz, você vai fazer porque você só lembra da força muscular natural, você vai pular uma altura 5 vezes maior. E a isso chamamos de impulso, que é a quantidade de movimento imprimida para quebrar a força-peso. Já temos, olha, tudo é conceito. Então, força-peso é a necessidade de tirar o seu corpo do solo. Assim como a necessidade a força que atua quando eu solto um corpo. Quando eu solto um corpo, a força-peso está atuando sobre ele. Resistência do ar não é calculável. A resistência do ar, na verdade, é uma resposta da força-peso pelo ar que está sendo infligido. Não se estresse, só saiba que ele existe. Não temos fórmula, não é necessário. Quer dizer, temos, mas não é necessário nesse momento. Força de atrito. A força de atrito é uma força de resposta ao contato. Então, quando você está andando na rua e aí tem uma poça de lama e você escorrega, por que você escorrega?
A água, ela diminui a força de atrito dos corpos. Porque a força de atrito, como eu já falei, é algo que impede o movimento. Então, você está tentando se movimentar, mas você só anda por causa da força de atrito. Na hora que você bota o pé no chão, que você tenta rasgar o chão, que é isso que você faz, se você pensar, é isso que você faz, a força de atrito impede que você rasgue o chão e joga você para frente. A força de atrito é isso. Ela é uma resposta ao contato. Basicamente, ela vai tirar uma porcentagem da força que você aplica. Então, por exemplo, se eu estou num solo com força com um coeficiente de atrito de 0,5, eu estou tirando que 50% da força que você faz vira atrito. Isso é um grande coeficiente de atrito. Tem noção? O coeficiente de atrito de qualquer coisa molhada é 0,1, é 10%. Então, meio que volta 90% da força, é algo muito desequilibrado. Se a força de atrito é uma resposta ao contato, nada mais é do que o coeficiente, quando se perde, vezes a força que interage ao contato, que é a força normal. Tá bom? Para completar e terminar assim, só para a gente fazer uma mensuração, temos a força de resistência do ar, que nada mais minto, a força de resistência não, a força elástica. A força elástica nada mais é do que a capacidade de uma mola, tá, de se alterar em virtude de um movimento. Decore FKX, tá? K sendo o coeficiente de alteração daquela mola e X a alteração daquela mola. X mesmo pelo meio X, tá? Pelo X vezes Y. Bem, ponto 2. Eu falei para vocês que toda força ela está relacionada à geração de um deslocamento. Porque se eu vou acelerar aquele corpo, eu vou deslocar aquele corpo, eu vou gerar um ΔS, olha aí, cinemática. E a isso nós chamamos de trabalho. Para fazer trabalho precisa de energia. Energia e trabalho são iguais, tá? Energias clássicas que você não pode esquecer. Energia cinética. Um corpo, quando está se movimentando, aí sim a energia cinética é maior. Ele vai ser avaliado pela massa que ele tem, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Vai ter que decorar. Não tem o que fazer, tá? Energia potencial gravitacional. A depender do ponto que eu boto este corpo, mais baixo, mais alto, ele vai ter uma maior energia potencial para gerar uma maior velocidade. A gente viu isso cinemático. Lembra que eu falei para vocês que, independente do corpo, no vácuo, esses corpos que estiverem na mesma altura caem na mesma velocidade. Isso é provado pela energia potencial gravitacional. Quando eu boto um corpo aqui e um corpo aqui, esse corpo aqui de cima, ele está em uma maior altura. Então, ele tem uma maior energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vai virar energia cinética. Vai fazer com que ele tenha uma velocidade maior. Mas a força é o mesmo. Tá? E potencial elástico, K vezes x ao quadrado sobre 2. Aqui não tem muito segredo, tem que decorar. Para você saber a capacidade de uma mola de exercer um movimento. Depende de quanto essa mola aguenta ser convertida, x. X é realmente o deslocamento da mola. E K é a constante de quanto aquela mola é conversível, apertável. Outros conceitos importantes para a gente ter aqui, como eu tinha falado. Trabalho. Trabalho é a grandeza que fala sobre a transferência de energia. Então, a energia vira o quê? Vira trabalho, que é a força através de um deslocamento. Outro conceito que eu preciso ter é o de pressão, que é maravilhoso. Eu adoro essa imagenzinha aqui. Olha esse cabinho aqui. Ele pegou e deu uma martelada naquele conezinho de boliche, né? Isso não vai perfurar a parede, a gente sabe disso. Mas se ele der uma martelada no prego, o prego preenche a madeira. Por quê? Porque o conceito de pressão, a capacidade de um corpo adentrar, penetrar, gerar alteração da matéria de outro, tá? Afinal, nenhum corpo ocupa o mesmo lugar no espaço. Mas quando eu estou tentando fazer com que o corpo espasse o outro, eu estou gerando um tipo de pressão. Essa pressão nada mais é do que uma relação de força sobre área. Quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a área de contato, maior a pressão também. Vocês sabem isso por lógica, mas se eu pegar essa caneta e der uma lapada na minha mão, e se eu pegar esse copo aqui com a mesma força e der uma lapada na minha mão, o que vai me machucar muito mais é a caneta. Por quê? Porque ela tem uma menor área de contato. E essa área de contato é justamente o que gera a pressão e o deslocamento da minha matéria sobre o espaço. Impulso. Como eu tinha falado para vocês, impulso é justamente essa questão da quantidade de força que eu vou precisar fazer para deslocar um corpo, basicamente pelo tempo de contato que eu fico entre ele. Isso é uma parada mais para decorar. Acho que cai muito em questão falando sobre futebol, brasileiro adora, né? Bem contextualizado. Então, presta atenção. Na hora que eu chuto uma bola,
chutei a bola. Na hora que eu chuto uma bola, quanto mais tempo eu passar em contato com aquela bola de futebol, maior vai ser o deslocamento dela. Pra quem já assistiu anime que bota... Anime ou qualquer tipo de desenho animado. Que bota o pessoal fazendo esporte, né? Normalmente o cara fica um tempão assim batendo na bola. Um tempão. E aí a bola bate e vai com muita força. Por quê? Porque por conceito a gente sabe que o impulso para gerar uma força vai ser maior de acordo com o tempo que eu passar de deslocamento com aquele ali. Beleza? Então, o impulso é uma grandeza que vai avaliar a quantidade de movimento, quantidade de movimento, que é basicamente a quantidade de tempo que eu passei aplicando uma força sobre um corpo. E potência. Potência é bom. Potência a gente precisa saber, que cai muito em prova. Bora lá. Potência é basicamente o quão rápido, veja, se eu falar que você é um aluno potência, e você faz tudo que os outros fazem, muito mais rápido, muito melhor, talvez. E é basicamente isso. A potência é um conceito físico que nada mais é do que avaliar o quão rápido, tempo, você faz um trabalho. Então, potência é trabalho dividido por tempo. Simples. Potência é o quão rápido você faz o trabalho. Lembrar que trabalho é o quão você vai conseguir deslocar um corpo aplicando uma força. Força vezes deslocamento. Não tem mistério. Obrigada pela participação desta pré-aula. Peço desculpas pelo atraso. Acho que ficou curtinho. Acho que vai valer a pena para vocês. E nos vemos em sala para explicar esses conceitos e resolver muita questão. Esse assunto, de longe, é o mais importante de física para o Enem. E não só isso, para vocês. Contudo, é basicamente isso. São conceitos. Não esqueça o que é força, massa vezes aceleração. Não esqueça o que é trabalho, força vezes deslocamento. Não esqueça o que é potência. Quão rápido eu faço um trabalho. Não esqueça que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Energias geram energias. Basicamente, a energia potencial gravitacional ou a energia elástica geram um movimento. Energia cinética. Não tem conceito, não tem mistério. Para terminar, lembrar dos tipos de forças que elas servem nomezinhos, que a gente vai ver muito em sala. Peso, normal. A normal é a força que reage à estrutura de contato. E atrito. Muito importante o atrito. Lembrar que a resistência do ar atua sobre a área dos corpos. A gente vai ver isso direitinho, tá? Mas basicamente a gente vê isso em sala. Se eu pegar uma folha de papel, derrubar ela no chão, depois amassar, deixar ela cair no chão, eu vou ver que a folha amassada cai muito mais rápido, porque ela tem menor área. Então a força de resistência do ar atua em menos espaço do que uma folha aberta, que a gente sabe que cai dessa maneira, né? Mais espaçadinha. Por quê? Porque a resistência do ar está atuando contra ela. Como eu falei, a força-peso, não esqueçam, é a nossa força que nos puxa para o solo, é a gravidade atuando sobre a gente. E a normal é a que responde à nossa superfície de contato. Se eu estiver assim em pé, peso para baixo, mão para cima. Não tem estresse. Contudo, se eu começar a deslocar aqui a minha cadeira, eu vou começar a ficar assim. O meu peso está para baixo, a minha normal está para lá. Então isso vai fazer com que eu caia a posterior. Viu? É isso. Até a aula. Beijão. Tchau, tchau.